E aí, compadre, prepara o banquinho, que hoje a prosa tá mais mentirosa que promessa de político em véspera de eleição. Porque olha só o que aconteceu. Na primeira história, você vai conhecer o dia em que um anão apareceu no boteco com os olhos vendados. E mesmo assim, deu uma surra de sinuca num padre e ainda saiu sem pagar a conta. E depois, eu te conto o que rolou numa sexta-feira tão braba que eu bebi tanto, mas tanto, que acabei vendo dois homens iguais brigando para saber qual era o verdadeiro. E o pior, eles juravam que eram o mesmo Tonhão. Agora eu te pergunto, isso é coisa da pinga? Ou será que tem verdade escondida nesse copo? Então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto e comenta de onde você está assistindo. Porque aqui, todo dia, às 18 horas, tem história nova que parece mentira, mas é pior que verdade. E agora, puxa o ar, segura o riso, que lá vem as histórias mais doidas do interior. Rapaz, se tem um lugar onde a realidade se dobra mais que nota de 2, é no boteco do seu Nivaldo, ali na beirada da estrada de chão que leva para a parte esquecida de Monte Grisalha. Aquele boteco já viu de tudo: mula parindo gêmeo, político pagando conta e até cerveja gelada em dia de blackout. Mas o que aconteceu naquela sexta-feira de lua torta, olha, nem eu sei explicar direito até hoje. Era fim de tarde, sol se deitando devagar, o sino da igrejinha batendo 6 pancadas sonolentas. Eu tinha acabado de encostar no balcão quando o padre Arnóbio entrou. Sim, o próprio, aquele que reza missa até em velório de gato e que tem uma mira danada de boa para sinuca. Dizem que aprendeu nos tempos de seminário, treinando com cruz e bolinha de cera. Boa tarde, filhos do pecado, ele gritou, já tirando o paletó e pendurando no encosto da cadeira, como quem tira a batina para pecar um pouquinho com moderação. Não deu 5 minutos e ele já estava com o taco na mão, desafiando o Zé da peixaria para uma partidinha. Ganhou. Depois foi o Tico do Barulho. Ganhou também. Até que chegou minha vez e perdi por um fio de cabelo do bigode que nem tenho mais. O padre estava impossível e a turma já começava a desconfiar de milagre. Foi aí que a porta abriu de novo. Fez um rangido estranho. Aquele tipo de barulho que avisa que algo fora do comum tá para acontecer. E quem entra? Um anão. Baixinho, firme, de chapéu de palha apertado na testa, colete de couro gasto e um sorriso de canto de boca que parecia saber mais do que devia. Boa noite, ele disse com a voz fina e segura. Tem mesa livre? O Nivaldo apontou e o padre olhou para ele como quem diz: mais uma vítima. Quer jogar, amigo? Perguntou o padre, já alinhando as bolas. O anão deu um passo à frente, calmamente, e falou a frase que parou o boteco. Jogo, sim, mas de olhos vendados. O silêncio foi geral. Até o rádio que estava tocando Zé Ramalho pareceu baixar o volume sozinho. Repete, disse o padre, franzindo testa. Jogo vendado. Se perder, paga a rodada para todo mundo. Se eu perder, conto meu segredo. A galera começou a rir. Achou que era piada. Mas o anão só tirou um paninho preto do bolso, dobrou e amarrou nos próprios olhos. E foi aí que começou. O padre ajeitou as bolas. O anão pegou o taco, passou a mão pela borda da mesa, como se estivesse lendo braille no feltro verde e... plac! Primeira tacada, caçapa no canto. Aplausos. Segunda, 2 de uma vez. Gargalhada geral. O padre começou a suar. A plateia em volta só aumentava. O Zé da peixaria filmando com o celular, o Tico mandando áudio para a esposa dizendo que ia demorar, que estava vendo coisa de outro mundo, e eu ali, de copo na mão, sem conseguir piscar. Porque aquele anão, ele não errava. Cada tacada era como se a mesa falasse com ele. E o padre, coitado, já nem benzia mais. Rapaz, eu juro que vi o suor do padre pingar no pano verde igual lágrima de santo arrependido. O anão, de olhos vendados, rodava o taco nas mãos como se tivesse nascido grudado naquele pedaço de madeira.
Cada vez que ele se posicionava para uma tacada, a gente ouvia o povo prender a respiração como se fosse final de campeonato mundial. E era mesmo, só que de fé contra física. Quando o anão fez uma carambola de 3 bandas, derrubando a última bola preta na caçapa do fundo, a mesa explodiu em gritos. O padre ficou branco, branco tipo vela de missa de 7º dia. Abaixou o taco devagar, ajeitou os óculos, pigarreou e falou: Amém. A turma não aguentou e caiu na risada. O anão tirou a venda dos olhos com a mesma calma com que tinha colocado. Guardou no bolso, pegou o copo de cachaça que alguém já tinha deixado separado para ele e disse: Rodada é por conta do padre, né? O povo aplaudiu mais do que em batizado de gêmeos. O padre, com dignidade de santo recém-corado, chamou o Nivaldo no canto e disse: Põe na conta da paróquia, mas não espalha. Aí, o Tico, que já estava calibrado, perguntou alto: Ô, compadre, e esse taco? Aí, nunca vi igual. O anão sorriu. Aquele sorriso que mistura mistério com malandragem de quem já nasceu velho. Levantou o taco com cuidado como se fosse uma relíquia. Esse aqui é de cedro do brejo de Lagoa Morta, feito por um artesão cego que ouvia as árvores antes de cortar. Cada nó, cada fibra, cada centímetro tem um som. Eu só escuto. Silêncio. De novo. Zé da Peixaria murmurou: Isso é verdade? E o anão, sem piscar: No brejo a madeira canta, só tem que saber ouvir. Ali, meu amigo, o clima do boteco virou outra coisa. Não era mais só cerveja e dominó. Era como se a gente estivesse dentro de um daqueles contos antigos que o povo conta baixinho na beira do fogão, só para quem já viveu muito ou bebeu demais. O Nivaldo limpou o balcão e falou: Esse taco aí parece mais um varinha de condão. O anão deu um risinho. Depende de quem usa. Naquela noite, ninguém mais quis jogar. O padre até tentou, mas a alma dele parecia ter sido desencaçapada junto com a última bola. E preta. E eu comecei a pensar que aquele anão não era gente comum, não. Tinha algo ali. Algo entre o sagrado e o sacana. E o pior é que ele disse que, se perdesse, contava o segredo dele. Mas ele não perdeu. Depois que o padre Arnóbio foi desbancado, o boteco do Nivaldo virou quase uma igreja ao contrário. Tinha cachaça, tinha pecador, e todo mundo queria ouvir o novo Messias da sinuca, o anão misterioso do taco encantado. A notícia correu mais rápido que boato de herança. Em menos de meia hora, o boteco encheu. Veio gente da estrada, da vila vizinha, até o maneco do posto apareceu dizendo que largou a bomba da gasolina aberta só para ver o milagre. E foi aí que o anão levantou da cadeira, tomou o último gole da cachaça, bateu o copo na mesa e falou com a voz calma de quem já sabia o que ia acontecer. Quem tiver coragem, agora vai jogar comigo vendado e com a luz apagada. A turma paralisou. O Nivaldo engasgou no copo. E o padre? O padre fez o sinal da cruz para trás. Tá de brincadeira, né? Disse o Tico, já meio trôpego. Não, respondeu o anão sério. Quero ver quem tem fé no ouvido. O desafio foi lançado. E quem aceitou? Dona Cotinha. Sim, ela mesma, viúva, 68 anos, ex-campeã de sinuca da zona rural na década de 70. Conhecida por nunca perder aposta nem em bolão de chuva. Se for para apagar a luz, eu topo. Nunca precisei de lâmpada para saber onde a bola ia parar. O boteco vibrou como estádio. Nivaldo foi lá atrás, desligou o disjuntor geral. Tudo ficou num breu só cortado pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas do telhado. Só se ouvia a respiração do povo e o zunido dos mosquitos. O anão amarrou a venda nos olhos. Dona Cotinha, sem medo, se posicionou. Alguém acendeu um fósforo só para ver se ela piscava. Nada. Estava concentrada como se fosse final de Copa Rural. E então, a partida começou. No escuro, no silêncio.
Só os toques secos do taco nas bolas. O som grave da caçapa engolindo mais uma. O rangido do assoalho quando o anão caminhava pelo boteco sem errar um passo. E de vez em quando o murmúrio. Ele tá enxergando. Mas não tava. Ele sentia. Cada jogada parecia guiada por um radar invisível, por alguma força que nenhum de nós entendia. Dona Cotinha fez bonito, é verdade, mas o anão era outro nível. Quando a última bola caiu, Nivaldo acendeu a luz. E ali estava ele, parado, com o taco encostado no chão, como se nada tivesse acontecido. A Cotinha olhou para ele, bateu palmas devagar e disse: Rapaz, você não joga, você ouve a alma da mesa. O anão sorriu e respondeu: É que tem mesa que cochicha e tem taco que escuta. Depois daquela partida no escuro, com a Cotinha saindo de cabeça erguida, mesmo derrotada, o anão virou lenda ali em tempo real. Ele só tomou outro gole de cachaça, ajeitou o chapéu e disse: Última jogada da noite. A mesa precisa descansar. E aí, como num passe de mágica, ele simplesmente sumiu. Ninguém viu ele sair. Ninguém escutou porta rangendo, passo no assoalho, barulho de chinelo arrastando. Nada. Só virou as costas, desapareceu entre as sombras do boteco e quando a gente foi olhar, não tinha mais ninguém. Nem ele, nem o taco. Sumiu. Nivaldo jurou que viu o vulto dele atravessando a parede do fundo, onde nem porta tem. Mas vai saber se o Nivaldo já não estava vendo coisa misturada com catuaba. O povo ficou em silêncio. Até o padre, que já tinha voltado a ser padre, puxou um terço do bolso como quem precisa conversar com Deus em caráter de urgência. A Cotinha foi, embora sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, olhando para a mesa de sinuca, como quem olha para um altar depois do milagre. Aí o padre Arnóbio me cutuca. Rapaz, posso te contar uma coisa? Mas jura que não espalha. Claro, padre. Tá na minha confissão. Ele se aproxima, abaixa a voz e diz: Eu já vi esse anão antes. Como assim, padre? Na minha juventude. Eu era seminarista lá em Tiradentes. E numa noite, entre uma aula de latim e outra de filosofia, fui num bar escondido. Tinha um campeonato de sinuca. Um anão venceu todos. Vendado, igual hoje. E era ele? Era o mesmo sorriso. O mesmo taco. Só que faz quase 40 anos isso. Eu gelei. E ele não envelheceu? Não. Nem um fio de cabelo a mais. Nem uma ruga. Igualzinho. O padre olhou para a cruz atrás do balcão e sussurrou. Tem coisas que nem a fé explica. E outras que nem a dúvida dá conta. Fiquei calado. Só olhei em volta. O boteco estava de novo em silêncio. A lua passava por uma fresta no telhado e iluminava a mesa de sinuca vazia. O pano verde parecia brilhar sozinho, e no chão, onde o anão ficou por último, tinha só um pedacinho de giz branco, redondo e ainda quente. Naquela noite, ninguém mais jogou. O taco do Nivaldo ficou encostado no canto, como se tivesse perdido a vontade de bater em bola. A mesa, antes palco de risadas e apostas, agora parecia um altar silencioso, com cheiro de giz e misticismo. Eu, que já tinha visto pescador jurar que pegou peixe com aliança no dedo, vaca que dava leite, gasoso e galo que cantava em dó maior, nunca fiquei tão confuso com uma história. Aquela figura pequena, com um taco mágico e uma mira impossível, tinha deixado mais dúvida do que resposta, e foi aí que me dei conta de um detalhe. Na parede do boteco, entre o retrato da inauguração do bar e uma nota de R$ 2 emoldurada, tinha uma foto antiga que ninguém nunca tinha reparado direito. Era preta e branca. Estava um pouco desbotada. Mostrava um grupo de homens jogando sinuca. E no meio deles, lá estava ele, o anão. Mesmo chapéu, mesmo colete, mesmo sorriso. Na moldura em letra tremida lia-se: Torneio de Sinuca, Monte Grisalha, 1957. Eu travei.
Nivaldo, você viu isso aqui? O velho veio, olhou e arregalou os olhos. Rapaz, essa foto tá aqui desde que herdei o boteco do meu pai, nunca dei bola. O suor escorreu gelado pela minha nuca. Como pode? O anão não envelheceu? Teria sido um espírito, um mito, um mestre de sinuca imortal? Ou, e essa é minha teoria favorita, talvez ele nem exista de verdade. Talvez ele seja apenas a personificação da mentira perfeita, a mentira de boteco. Aquela que ninguém tem coragem de chamar de mentira, porque no fundo a gente queria que fosse verdade. Na semana seguinte, o padre Arnóbio mandou benzer a mesa de sinuca. Cotinha sumiu por uns dias e voltou dizendo que foi repensar a vida nos braços de um caminhoneiro. E o Nivaldo? Esse vendeu o taco velho dele no OLX dizendo que tinha poder místico parcial. Mas eu passei a vir mais vezes ao boteco, sempre no mesmo horário. Sentava na mesma cadeira, esperando. Vai que ele volta, né, rapaz? Se um dia alguém te disser que a cachaça do bar do Nenzinho é fraca, você manda essa pessoa tomar um gole e ficar de frente para o espelho. Se voltar a ver só um rosto, é milagre. Tudo começou numa sexta-feira nublada, dessas que o céu parece de alumínio amassado. O bar já estava meio cheio, o rádio tocando umas modas tristes e o cheiro de torresmo com alho fritando no óleo velho se misturava com o perfume barato da Cotinha, que rodava de mesa em mesa vendendo rifa de pernil. Eu já estava ali na minha terceira dose quando o Tonhão senta do meu lado. Tonhão, para quem não conhece, é aquele tipo de sujeito que não sabe se ri ou rosna. Tamanho de geladeira e simpatia de porteiro de cemitério, mas bom de copo. Hoje eu tô só no ensaio, ele disse. Ensaio do quê? Perguntei. Para esquecer o que não devia ter lembrado. Achei bonito. Brindei com ele. Veio mais uma. E outra. E depois, outra que eu nem pedi. Foi lá pela 7ª dose que o mundo começou a amolecer nas bordas. As vozes viraram um só zumbido e a luz da lâmpada parecia dançar com o ventilador quebrado. Aí, aconteceu. A porta do boteco se abriu com força. O vento entrou. Todo mundo olhou. Era o Tonhão. Sim, o mesmo Tonhão que estava do meu lado. Só que em pé na porta. Mesma camisa xadrez. Mesmo chapéu. Mesmo corte de cabelo que parece que foi feito com foice. Só que o Tonhão que estava sentado também estava ali. Me olhando, boca aberta, copo na mão. Oxe, quem é tu? Disse o Tonhão sentado. Quem sou eu? Eu que pergunto. Que palhaçada é essa? Respondeu o Tonhão da porta. O boteco parou. Ninguém mais piscava. Nenzinho, o dono do bar, abaixou devagar o copo que estava limpando e sussurrou. Ih, duplicou de novo. A Cotinha desmaiou em cima da caixa de cerveja. O rádio chiou e entrou sozinho numa rádio evangélica. E eu fiquei entre os dois Tonhão, tentando entender qual era o verdadeiro. A confusão começou. Você está usando minha camisa. É você que está no meu lugar. Esse banco é meu. Minha bunda sentou aqui antes. Eu sou o original. Eu que nasci primeiro. Parecia dois burros brigando por espelho. E aí veio o detalhe que arrepiou até o pelo do meu mindinho. Eles pensavam igual. Falavam junto, brigavam junto, como se fossem o mesmo pensamento em estéreo, mas juravam que o outro era a cópia. Alguém no fundo gritou, é clone, estão clonando no boteco. Outro já estava ligando para a rádio da cidade. É isso, o Tonhão se dividiu, estamos vivendo o fim dos tempos. E eu só segurava o copo, tentando entender em que dose a realidade tinha perdido o equilíbrio. A coisa saiu do controle. Os dois Tonhão estavam agora em pé, frente a frente, com o nariz quase encostando, bufando como touro em rodeio. O bar inteiro parou para assistir o duelo. Parecia final de novela com bingo rolando ao fundo. Eu sou o Tonhão original, criado com farinha e ovo caipira. Original nada. Eu tenho a cicatriz da cerca de arame farpado na coxa esquerda. Mas a minha é no formato do mapa do Acre.
O meu dedão é torto porque chutei a mesa do Nenzinho em 2003. Eu tava lá, e fui eu que chutei. O Nenzinho, dono do bar, limpou o suor da testa e gritou: "Chega! Aqui ninguém sai sem provar quem é quem." Foi aí que decidiram o seguinte: quem conseguisse vencer a prova do Tonhão levava o título de original. E o que era essa prova? Uma sequência de desafios que só o verdadeiro Tonhão seria capaz de cumprir, ideia do Zé do Açougue, que já tinha organizado até campeonato de cuspe à distância. Prova número 1. Comer 3 pimentas dedo de moça sem beber água. Ambos passaram. Prova número 2. Lembrar a música que tocava quando o Tonhão caiu da bicicleta em frente à igreja. Ambos responderam em uníssono: Chico Rei em Paraná. Encanto e magia. Prova número 3. Acertar o nome da ex-mulher do Tonhão, da atual e da futura, segundo ele mesmo. Neide, Clotilde e a filha do seu Raimundo se aceitar. Prova número 4. Repetir de trás para frente o nome completo da professora do primário. Ana Lúcia da Costa Pinto. Otnip Atsosei Ad Aikul Ana. Foi um show à parte. O povo gritava, vibrava. Cotinha já tinha voltado do desmaio e estava fazendo apostas com a galera. Até o rádio voltou para o sertanejo como se nada tivesse acontecido. Mas nenhuma das provas adiantava. Eles acertavam tudo, igualzinho, sincronizado, como 2 espelhos bêbados. Foi então que seu Dito, o mais velho do bar, levantou a voz, tirou o chapéu e falou: "Tem uma coisa que só o verdadeiro Tonhão tem." Silêncio. O medo da Dona Betina. Aí o clima mudou. Dona Betina, minha gente, é esposa, ou guardiã, do Tonhão. Uma mulher de mão firme, voz grossa e presença que faria até onça pedir licença. Dizem que uma vez ela espantou um ladrão só com o olhar. E ele nem tinha roubado nada ainda. Foi quando a porta do bar abriu devagar. E ela entrou. Cabelão preso, saia rodada e a bolsa, pesando uns 7 pecados. Olhou para os 2 Tonhão. Nenhum disse nada. Só um tremeu. Só um deu um passinho para trás, meio imperceptível. Só um engoliu seco. E ela apontou: "Você. É você que vai varrer a calçada hoje." Todo mundo explodiu num grito: "É ele! O verdadeiro!" E o outro? O outro só sorriu. Deu 2 tapinhas no ombro do original e disse: "Valeu, compadre, tô indo." E saiu, assim, no mais absoluto silêncio, desaparecendo rua abaixo como quem nunca existiu. Depois que o falso Tonhão foi embora como quem nunca existiu, o bar caiu num silêncio estranho. A Dona Betina ficou ali, de braços cruzados, encarando o marido verdadeiro como quem ainda não tinha decidido se perdoava ou partia para a voadora. O Tonhão original, por sua vez, parecia que tinha perdido meio fígado só de susto. Foi aí que eu reparei num detalhe que me gelou a espinha. O copo do clone ainda estava sobre o balcão, cheio, intocado, mas suando, como se tivesse sido deixado ali há 2 segundos. Cheguei perto, toquei, gelado. Foi aí que o Nenzinho cochichou: "Rapaz, isso já aconteceu antes." "Como assim, Nenzinho?" "Com o Beto da farmácia e com o Zé do Correio. Até com minha sogra apareceu uma versão nova dela uma vez, só que mais simpática. Mas sumiu rápido." Arregalei os olhos. "Você tá dizendo que esse bar tem esse poder?" Ele respirou fundo, me puxou para o canto e levantou o pano do balcão, revelando uma garrafa diferente, escondida entre caixas de Skol e papelão velho. Era uma garrafa sem rótulo, vidro grosso, meio azulado, com uma tampa de cera preta. "Essa cachaça aqui não é daqui," ele disse. Veio com um caminhoneiro uruguaio que trocou por 2 vidros de palmito e um sorrisal. Desde então, toda vez que alguém toma dela demais, acontece alguma coisa estranha. Tipo ver 2 Tonhão, tipo ver o que tem dentro da própria cabeça. Fiquei gelado. "E por que você ainda serve isso?" "Porque é a que mais vende."
Olhei para o copo gelado do clone, para o fundo do bar, para o espelho velho pendurado na parede, e juro por tudo que é santo, tinha alguém me olhando de volta, mas não era eu. Ou talvez fosse, só que com o cabelo mais penteado e com um olhar de quem não erra tanta besteira na vida. Piscou para mim e sumiu. Saí dali tremendo. Fui no banheiro, lavei o rosto, voltei para o salão e o copo do clone tinha desaparecido. O Tonhão já tinha ido embora com Betina, ou pelo menos um deles, e o Nenzinho continuava atendendo como se nada tivesse acontecido. Mas eu jurei nunca mais beber daquela garrafa azul, ou pelo menos nunca mais beber olhando no espelho. Eu pensei que tinha deixado tudo para trás, que o tal clone do Tonhão era coisa da bebida, da cabeça, da noite. Mas como diz meu tio Neneco, quando o caos é mentiroso demais, é porque ainda não terminou. No domingo seguinte, fui à feira de manhã cedo, como de costume. Estava precisando comprar farinha, banana e, claro, pastel de carne da Dona Quitéria. O único pastel que solta fumaça mesmo. Depois de 1 hora no saquinho, o sol mal tinha saído e o mercado já estava fervendo. Gente vendendo rede, sanfona, remédio para dor que não existe e até um sujeito oferecendo galinha orgânica que sabe andar de ré. Coisa fina. Mas foi quando me aproximei da barraca do pastel que vi eu, parado, com o mesmo boné que eu tinha deixado em casa, mesma camisa polo desbotada e até a mesma sacola reutilizável da farmácia Santa Helena. Eu congelei. Ele me olhou. Nós dois demos aquele sorrisinho amarelo de ué. Você? Eu? Como? Então foi verdade. Era eu, em duplicata, em pleno domingo. Dona Quitéria gritou do tacho. É 2 pastéis, moço, ou vocês vão dividir. Meu outro eu falou primeiro. Um só. Eu já comi. Eu não tinha comido ainda. Como assim já comeu? Comi mais cedo, cheguei antes. Mas eu acordei agora. Ué, e eu também. Ali começou a conversa mais bizarra que já tive na vida. Ele sabia tudo que eu sabia. Falava como eu. Reclamava do mesmo joelho. E ainda disse que tinha ido ao boteco do Nenzinho ontem, mas só tomei uma dose daquela garrafa azul. Só uma. Queria ver se era verdade mesmo o que o Tonhão falou. Ou seja, agora eu era o Tonhão. Fiquei tonto. E o que você quer, então? Ele coçou o queixo, olhou para cima e falou, acho que a gente podia revezar, né? Um vai trabalhar, o outro descansa, um resolve os boletos, o outro joga truco. Semana sim, semana não. E como vamos saber quem é quem? Ele sorriu. Simples. Até Dona Cotinha escolhe. Ela tem olho de raio-x. A Cotinha, que por coincidência passava vendendo sabão de cinza, olhou para nós dois e berrou. Ah, não! Outro! Saiu andando, balançando a cabeça. E o outro eu, meu clone, meu reflexo ou sei lá o quê, só deu risada e disse, te vejo semana que vem, mas me faz um favor. Qual? Evita a garrafa azul, senão vai ter fila de nós. E foi embora, com o pastel na mão. O meu pastel. Depois daquele domingo surreal na feira, eu tentei seguir minha vida. Mas é difícil manter a rotina quando você sabe que tem outra versão sua por aí, talvez jogando baralho melhor, dormindo mais, ou até gastando seu nome na praça. Voltei ao boteco do Nenzinho, claro, mas dessa vez fui decidido a encarar o mistério de frente. Levei espelho no bolso, fita métrica e até uma cebola para testar se eu chorava igual o outro. Sentei no balcão, pedi um torresmo e, com toda a coragem de quem já viu 2 Tonhão discutindo quem era o original, falei, Nenzinho, me dá uma dose daquela. Ele parou de limpar o copo, me olhou por cima dos óculos e respondeu, tem certeza, compadre? Tenho não, mas dá assim mesmo. Ele serviu. O líquido era claro, mas parecia que carregava um segredo em cada gota. Tomei devagar.
O mundo não girou, não apareceu clone, só senti um calor subindo e uma vontade enorme de abrir minha carteira. Puxei ela do bolso. Velha, de couro gasto, com um elástico segurando tudo. Quando abri, meus documentos estavam em ordem, exceto por um... Detalhe, tinha uma foto ali, eu com roupa que nunca usei, ao lado de mim mesmo, 2 de mim, num campo aberto. Atrás, uma placa dizendo início do duplicado. Fiquei paralisado. Não lembrava de ter tirado aquilo, não lembrava daquele lugar. E pior, a imagem era nítida, impressa, como se estivesse ali há anos. Mostrei para o Nenzinho. Ele olhou, coçou a cabeça e disse: eu avisei que essa pinga mexe com as coisas. Mas isso é bruxaria, Nenzinho. Não, rapaz. É boteco. Bruxaria é quando dá errado. Guardei a carteira. Saí do bar devagar, com o coração na mão e a cabeça no mundo da lua. Desde então, juro, nunca mais tomei da garrafa azul. Mas às vezes, quando passo pelo espelho do banheiro, vejo um reflexo que demora 1 segundo a mais para me imitar. E num domingo qualquer, se alguém te chamar na feira por um nome que não é seu, não responda. Pode ser para você, pode ser para o outro você. Ou pode ser só mais uma mentira de boteco, daquelas que parecem verdade demais para serem inventadas. E é isso, cúmpade. Hoje você ouviu 2 daquelas histórias que, se contar no churrasco, o povo ou morre de rir, ou te chama de mentiroso na hora. Teve anão vendado ganhando do padre na sinuca. E teve também 2 tonhão idênticos brigando no boteco, cuspindo as mesmas palavras e disputando quem era o original. Tudo isso por causa de uma dose de cachaça misteriosa. Agora me diz, isso foi realidade, alucinação ou só mais um capítulo das mentiras que esse boteco guarda nas paredes? Se você curtiu essas histórias, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer a amizade e comenta aqui embaixo qual dessas histórias foi a mais doida. Ou você já viu alguma coisa parecida aí na sua cidade? E falando nisso, todo dia às 18 horas tem vídeo novo aqui no Mentira de Pescador, um canal que nasceu no meio do mato, mas quer chegar até onde tiver gente com riso fácil e coração bom. Então ativa o sininho, ajeita o chapéu e prepara o ouvido, porque por aqui a prosa não acaba, ela só melhora. Até amanhã, se Deus quiser. E se não quiser, a gente mente de novo. Mentira de Pescador, onde a verdade boia e a imaginação fisga.